biotecnologia, sou biotécnico do curso de biotecnologia. Eu vou falar um pouco sobre a modelagem molecular. Foi proposto esse tema para eu estar explicando e falando um pouco. Então, a modelagem molecular compreende um número de ferramentas e métodos computacionais e teóricos têm como objetivo entender e prever o comportamento de sistemas reais. Eles são usados para descrever e prever estruturas moleculares e também propriedades do estado de transcrição e equilíbrio de algumas reações, e também de propriedades termodinâmicas, entre outras mais. Então, esses métodos, eles abrangem estudos de minimização e de energia de moléculas, e também de análises conformacionais, simulações de dinâmica molecular, e também entre outros vários. E são aplicáveis em átomos isolados, em alguns átomos que você consegue isolar, e também a partir das biomacromoléculas. Então, a maioria dos programas de modelagem molecular é capaz de desenhar a estrutura molecular e realizar os cálculos de otimização geométrica e estudos de análise conformacionais. Então, um dos mais importantes avanços no planejamento e descoberta de novos fármacos hoje em dia tem sido muito a partir da utilização da modelagem molecular. Você consegue através dela. Ela também tem sido firmada como uma ferramenta muito indispensável, não somente no processo de descoberta de novos fármacos, mas também numa otimização de um protótipo de alguma coisa já existente ou que já foi obtido pelo próprio estudo envolvendo a modelagem molecular. Então, o grande desenvolvimento da modelagem molecular deveu-se em grande parte ao avanço dos recursos computacionais em termos de hardwares, que é a velocidade de cálculo, e também de alguns softwares utilizando programas de modelagem molecular. Antigamente, você tinha a utilização dessa técnica, ela era muito restrita a um grupo que só desenvolvia os seus próprios programas para modelagem molecular. Então era uma coisa muito restrita e específica de alguns grupos seletos de pesquisadores. Então, atualmente, não é mais necessário o usuário, como se diz, o modelista, ele compor seu próprio programa em virtude deles poderem ser obtidos através de grandes companhias de laboratórios e laboratórios acadêmicos que fazem todo esse processo. E a modelagem molecular fornece informações importantes para o processo de descobertas de fármacos, e ela permite a obtenção de propriedades específicas de uma molécula que pode influenciar na interação com algum receptor, e como por exemplo, podemos citar o mapa do potencial eletrostático e o contorno da densidade eletrônica e a energia e os coeficientes dos orbitais. E através disso a gente conseguiu desenvolver algumas técnicas da modelagem molecular,
E a partir disso, um trabalho de modelagem molecular envolve basicamente 3 estágios. Para você começar a trabalhar com a modelagem molecular, você vai envolver 3 estágios, que é selecionar o primeiro, né, que você tem que selecionar um modelo que descreva com determinada precisão as interações inter e intramoleculares de um sistema. A número 2, que é realizar os cálculos. E a número 3, que é analisar os resultados, validando ou rejeitando o modelo escolhido, que eles são suportados por 3 variáveis a serem analisadas a priori, de o tamanho do sistema a ser estudado em relação ao número de átomos, a precisão que se quer ser obtido nos resultados, e ele varia de acordo com o método escolhido para calcular determinada propriedade, o custo computacionais das condições, as condições do hardware utilizados para realizar os cálculos, fornecer dados estruturais. Os cálculos teóricos são usados também como interesse químico e farmacológico, como para computar calores de formações de moléculas, distâncias interatômicas, energias eletrônicas, e basicamente isso. Então, dentro disso, a modelagem molecular tem os métodos empregados na elaboração, nos programas de modelagem molecular, e que eu destaquei aqui 5 métodos empregados, que são os primeiros: a mecânica molecular, aí vou especificando cada um, a barreira de energias de rotações, intramoleculares, ângulos de torção, interações de Van der Waals e deformação angular. Então a primeira, que é a mecânica molecular, a gente fala um pouco que a mecânica molecular, ela é um método que calcula a estrutura e a energia das moléculas com base nos movimentos dos núcleos. Então, os elétrons, eles não são considerados explicitamente, mas ao contrário, é assumido que eles encontrarão uma distribuição ótima, uma vez que as posições dos núcleos são conhecidas. Essa ideia é baseada na aproximação de Born Oppenheimer, acho que é isso. Esta aproximação também estabelece que os núcleos são mais pesados e, portanto, movem-se lentamente do que os elétrons. Desta forma, os movimentos nucleares, as vibrações e as rotações podem ser estudados separadamente, e com isso admitir que os elétrons movam-se rapidamente, ajustando-se aos movimentos do núcleo. É assim, a gente consegue admitir que a mecânica molecular trata a molécula como uma coleção de esferas conectadas, como se fosse por molas, onde as esferas representam os núcleos e as moléculas representam as ligações. Aqui, a barreira de energia de rotações intramoleculares, ângulo de torção, na verdade não é 2 e 3, é só o item 2. Ela é uma análise conformacional que envolve a rotação do ângulo de torção, que é formado por 4 átomos: átomo 1, átomo 2, A3 e A4. E essas rotações intramoleculares exigem energias. O valor de ângulo de torção é de 180 graus e posiciona os átomos A1 e A4. Mas o mais distante, eles conseguem distanciar
consegue manter uma distância maior possível entre eles, que é uma conformação mais estável. E também as mudanças no ângulo de torção ocasionam uma aproximação dos referidos átomos, provocando um aumento de energia de todo o sistema da barreira de energia de rotações intramoleculares, que é baseado na produção de energia dos ângulos de torção. O terceiro exemplo é as interações de Van der Waals, que acho que é um pouco mais conhecida. O raio de Van der Waals de um átomo é todo o seu tamanho efetivo. A gente consegue ter essa ideia pelo raio do Van der Waals do átomo, quando dois átomos não ligados são aproximados. A atração de Van der Waals entre eles aumenta. O que acontece é que ocasiona um decréscimo na energia. E quando a distância entre eles é igual à soma dos raios de Van der Waals, a atração é totalmente massa, a atração é totalmente intensa. Você consegue uma potencialização máxima da soma dos raios. E se os átomos são aproximados ainda mais, ocorre uma forte repulsão de Van der Waals. Agora, o último exemplo, que é a deformação angular, ela é a formação, deformação angular, que é a função potencial para deformação angular. Deve considerar também que os diferentes tipos de átomos e hibridização molecular, assim você consegue que o campo de força deve ser capaz de contemplar casos especiais. E como um exemplo, a gente pode citar o ciklobutano. E o estiramento de ligação ocorre como se fosse dois pontos, como se fosse o estiramento da ligação, onde ocorre a deformação no comprimento da ligação, é como se fosse esticado. E tem também quando ocorre a deformação no ângulo de ligação, quando você vai estar formado algum ângulo e vai ter essa deformação nas suas extremidades. Então, para concluir, a gente pode concluir que a modelagem molecular ela fornece informações importantes para o processo de planejamento de fármacos, permite a obtenção de propriedades específicas, e a modelagem molecular tem se tornado uma ferramenta muito importante no planejamento de novos fármacos. A sua importância pode ser observada nos grandes interesses das companhias voltadas na elaboração de programas com modelagem, que são os softwares, e também que buscam retratar-se com os parâmetros eletrônicos e estruturais tanto de moléculas isoladas quanto eletrônicos estruturais, e também tanto de moléculas isoladas como complexas. Há uma biomacromolécula, que pode ser como uma enzima, uma proteína ou algum tipo de receptor. Ou seja, através disso você consegue com maior precisão o processo interação fármaco e o receptor. E para finalizar, como eu falei, ela fornece importantes informações para o processo de planejamento molecular, e ela permite a obtenção de propriedades específicas de um composto que pode influenciar a interação com seu receptor, como foi falado. E também um exemplo, a gente pode citar o mapa de potencial eletrostático, o contorno da densidade eletrônica e suas energias, e os coeficientes dos orbitais de fronteira ohm e lume. E é mais ou menos isso, um pouquinho dos exemplos da, 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 da,
fármacos.